Capítulo 5. A festa do novo inhame vinha chegando, e o Moófia estava com uma disposição festiva. Era esse o momento de agradecer a Ane, a deusa da terra e fonte de toda a fertilidade. De todas as deidades, Ane era a que desempenhava papel mais importante na vida do povo. Era o juiz supremo da moral e da conduta. E ainda por cima, estava em íntima comunhão com os antepassados do clã, cujos corpos tinham sido confiados à guarda da terra. O Festival do Novo Inhame realizava-se todos os anos, antes do início da colheita, em homenagem à deusa da terra e aos espíritos ancestrais do clã. Os inhames novos não podiam ser comidos sem que antes fossem oferecidos a Ane e aos antepassados. Homens e mulheres, jovens e velhos, esperavam com ansiedade o Festival do Novo Inhame, porque com ele se iniciava a estação da plenitude, o novo ano. Na última noite antes da festa, os inhames do ano anterior eram todos jogados fora por aqueles que ainda os tivessem. O ano novo devia começar com inhames frescos e saborosos, e não com os restos murchos e fibrosos da safra anterior. Todas as panelas, cabaças e tachos de madeira eram cuidadosamente lavados, e ainda mais o pilão de madeira no qual se socava o inhame. Pasta de inhame e sopa de inhame eram os principais pratos da celebração. E preparava-se tamanha quantidade desses alimentos que, por mais que a família comesse ou por maior que fosse o número de amigos e parentes convidados das aldeias vizinhas, sempre sobrava uma imensidão no final do dia. Todas as vezes contava-se a história de um homem muito rico que colocou diante de seus convidados uma montanha tão alta de pasta de inhame que aqueles sentados de um lado não conseguiam ver o que se passava do outro. E somente já bem entrada a noite foi que um deles avistou pela primeira vez um parente que chegara durante o banquete e se colocara na banda oposta à sua. Só então eles se cumprimentaram e se apertaram as mãos, por cima do que restara da comida. O Festival do Novo Inhame era, pois, uma ocasião de alegria na aldeia, e todo aquele cujo braço ainda estava forte, como diziam os ibós, deveria convidar para a festa uma grande quantidade de pessoas, dos pontos mais distantes da região. O Conco sempre convidava os parentes de suas mulheres, e como agora tinha 3 esposas, seus hóspedes formavam um grupo bastante numeroso. No entanto, por alguma razão, o Conco não chegava jamais a se entusiasmar com a festa, como a maioria das pessoas. Era um comilão e bebia com facilidade 1 ou 2 cabaças grandes de vinho de palma. Sentia-se, porém, sempre desconfortável, sentado aqui ou ali, durante dias, à espera de uma festa ou de que passassem os efeitos dela. Seria muito mais feliz trabalhando em sua roça. Faltavam apenas 3 dias para o festival. As mulheres de Oconco tinham esfregado as paredes das choças com barro vermelho, até que rebrilhassem. Depois, tinham desenhado nelas desenhos decorativos em branco, amarelo e verde escuro. Em seguida, pintaram os próprios corpos de vermelho e desenharam arabescos com tinta preta no estômago e nas costas. As crianças que também foram enfeitadas, os cabelos parcialmente raspados, formando belos desenhos. As 3 mulheres conversavam excitadas sobre os parentes que tinham sido convidados, e as crianças deleitavam-se com a ideia de serem mimadas por esses visitantes. E Queméfona também estava excitado. O Festival do Novo Inhame parecia-lhe um acontecimento muito mais importante em Moófia do que em sua própria aldeia, lugar que já se ia tornando remoto e vago em sua imaginação. E então explodiu a tormenta. O Conco, que estivera andando de um lado para outro do compound,
Sem ter nada para fazer, tentando controlar a raiva, de repente encontrou um pretexto para desencadeá-la. Quem matou esta bananeira? Perguntou. Fez-se imediatamente silêncio no compound. Quem matou esta árvore? Ou será que vocês todos são surdos e mudos? Na verdade, a bananeira ainda estava mais do que viva. Simplesmente, a segunda mulher de Oconco havia cortado algumas folhas para embrulhar certos alimentos. E foi isso que ela disse a Oconco. Ele, sem mais discussão, deu-lhe uma boa surra e deixou-as, a ela e a sua única filha, chorando. Nenhuma das outras esposas ousou interferir. Limitaram-se a ocasionais "basta, Oconco", ditos com medo e em tom suplicante, ambas mantendo uma distância razoável. Depois de dar vazão à sua ira, Oconco resolveu ir caçar. Possuía uma espingarda velha e enferrujada, feita por um hábil ferreiro que foi morar em Umuofia muito tempo antes. Mas, embora Oconco fosse um grande homem, cuja bravura todo mundo conhecia, não era um caçador. Na verdade, jamais matara sequer um rato com a espingarda. Por isso, quando chamou Iqueméfuna para que fosse buscar a arma, a mulher que acabara de ser espancada murmurou qualquer coisa a respeito de espingardas que nunca eram usadas. Infelizmente para ela, Oconco ouviu o comentário. Correu furioso para o quarto à procura da arma e, de volta, apontou a espingarda na direção da mulher, que tentava saltar por cima do murinho do celeiro. Apertou o gatilho e ouviu-se um estouro muito forte, acompanhado dos lamentos de suas mulheres e filhos. Jogou a arma no chão e pulou para dentro do celeiro, onde jazia a mulher, muito abalada e assustada, mas ilesa. Oconco deu um suspiro profundo e foi-se embora, levando a arma. Apesar desse incidente, o Festival do Novo Inhame foi celebrado com grande alegria na família de Oconco. Naquela manhã bem cedo, quando levara a oferenda sacrificial de inhame novo e de óleo de palma aos ancestrais, ele lhes pedira que o protegessem, bem como a seus filhos e as mães deles. À medida que ia entardecendo, os parentes de Oconco começaram a chegar das aldeias vizinhas, e cada grupo trazia um gigantesco pote de vinho de palma. Comeu-se e bebeu-se até a noite, quando os convidados, pouco a pouco, regressaram às suas casas. O segundo dia do novo ano era o da grande competição de luta corporal entre a aldeia de Oconco e as outras próximas dali. Difícil era dizer o que o povo apreciava mais, se as festas e o companheirismo do primeiro dia, ou se o torneio de luta do segundo. Havia uma mulher, contudo, que não tinha nenhuma dúvida a respeito. Era a segunda mulher de Oconco, Ecuefe, que ele quase matara com um tiro. Não havia festival em qualquer estação do ano que lhe desse tanto prazer quanto o torneio de luta livre. Havia muitos anos, quando ela era a beldade da aldeia, Oconco lhe conquistara o coração ao derrubar o gato no maior torneio de que tinha memória. Não havia se casado com ele naquela ocasião porque Oconco ainda era pobre demais para poder pagar seu preço de noiva. Alguns anos depois, porém, fugira da casa de seu marido para ir viver com Oconco. Tudo isso acontecera havia muito tempo. Agora Ecuefe era uma mulher de 45 anos que sofrera muito na vida. Contudo, seu amor pelos torneios de luta livre persistia tão forte quanto 30 anos atrás. Ainda não era meio-dia da segunda jornada do Festival do Novo Inhame. Ecuefe e sua única filha, Exima, estavam sentadas junto ao fogão, esperando a água da panela ferver. A ave que Ecuefe acabara de matar estava dentro do pilão.
A água começou a ferver e, com um movimento hábil, Equef retirou a panela do fogo e derramou-a sobre a ave. Colocou a panela vazia num suporte, a um canto, e olhou para as palmas da mão, pretas de fuligem. Exima sempre se surpreendia com o fato de sua mãe ser capaz de retirar uma panela do fogo com as mãos desprotegidas. Equef, disse ela, é verdade que quando as pessoas são crescidas o fogo não as queima? Exima, ao contrário da maioria das crianças, costumava chamar a mãe pelo nome. É, respondeu Equef, ocupada demais para explicações. A filha tinha apenas 10 anos, mas era muito esperta para a idade. No entanto, a mãe de Noé deixou cair a panela cheia de sopa quente há alguns dias e a panela se espatifou no chão. Equef girou a galinha que estava no pilão e começou a depená-la. Equef, continuou Exima, que se juntara à mãe para ajudá-la a depenar a galinha. Minha pálpebra está tremendo. Isso quer dizer que você vai chorar, disse a mãe. Não, é a pálpebra, a de cima. Isso significa que você vai ver alguma coisa. O que é que eu vou ver? Indagou a menina. Como é que eu vou saber? Equef queria que a filha descobrisse por si mesma. Haha! Exclamou Exima por fim. Já sei o que é. É o torneio de luta livre. Finalmente, a galinha foi toda limpa. Equef tentou arrancar fora o bico caloso, mas ele era duro demais. Deu meia volta no banquinho baixo em que estava sentada e colocou o bico sobre o fogo durante alguns instantes. Deu-lhe novo puxão e ele saiu fora. Equef, ouviu-se uma voz chamando de uma das outras choças. Era a mãe de Nuoiê, a primeira mulher de Oconco. Você está me chamando? Respondeu Equef. Era essa a maneira de replicar aos chamados de fora. As pessoas jamais respondiam sim, por temor de que pudesse ser um espírito mau. Será que você poderia pedir que Exima me trouxesse algumas brasas? Seus filhos e Equiméfona tinham ido até ao rio. Equef colocou algumas brasas num caco de barro e Exima levou-as pelo terreiro recém-varrido até a casa da mãe de Nuoiê. Obrigada, Má, disse ela. Descascava inhames novos e numa cesta ao lado dela havia verduras e feijões. Deixe-me acender o fogo para a senhora, ofereceu-se Exima. Muito obrigada, Exígbo, retrucou a mulher. Frequentemente chamava a menina de Exígbo, que significava a bondosa. Exima foi lá fora e trouxe alguns gravetos de uma imensa pilha de lenha. Partiu-os em pedaços pequenos com a sola do pé e começou a fazer fogo, soprando as brasas. Seus olhos vão explodir de tanto que você sopra, começou a mãe de Nuoiê, a espreitá-la por cima dos inhames que estava descascando. Use o abano. A mulher levantou-se e puxou o leque, amarrado a um dos caibros. Assim que ela se ergueu, a cabra leiteira, que até então estivera comendo obedientemente as cascas do inhame, meteu os dentes num pedaço do próprio inhame, escavando 2 bons bocados grandes, e saiu correndo da choça, para ir ruminar debaixo do telheiro. A mãe de Nuoiê esconjurou-a e tornou a se acomodar para prosseguir seu trabalho. O fogo de Exima já fazia agora grossas nuvens de fumaça. Ela continuou a abaná-lo, até que ele explodiu em chamas. A mãe de Nuoiê agradeceu e a menina voltou para a choça materna. Justamente nesse momento, o som dos tambores começou a chegar até elas. Vinha da direção do Ilô, o campo de recreação da aldeia. Cada vilarejo tinha o seu Ilô, tão antigo quanto a comunidade,
e nele se realizavam todas as grandes cerimônias e danças. Os tambores soavam no ritmo inconfundível da dança do torneio, rápido, leve e alegre, como era trazido pelo vento. Oconco limpou a garganta e mexeu com os pés, na cadência dos tambores. Essa música era algo que o enchia de entusiasmo desde a juventude. Ele tremia, com uma ânsia de conquistar e subjugar. Era como se desejasse uma mulher. Chegaremos tarde para a luta, disse Exínma à mãe. Eles não começarão antes que o sol se ponha. Mas os tambores já estão batendo. É certo, os tambores começam ao meio-dia, mas a luta não principia senão quando o sol vai desaparecer. Vá ver se seu pai já tirou para fora os inhames da refeição da tarde. Já sim. A mãe de Nuoiê já está cozinhando. Vá até lá e traga os seus, então. Precisamos cozinhar depressa ou chegaremos tarde para a luta. Exínma saiu correndo na direção do celeiro e voltou com 2 inhames que pegara em cima do murinho. Ecuefe descascou os inhames rapidamente. A irrequieta cabra leiteira vasculhava por ali, comendo as cascas. A mulher cortou os inhames em pedaços pequenos e começou a preparar uma sopa de legumes usando um pouco da galinha. Naquele instante, ouviram alguém chorar do lado de fora do compound. O choro parecia o de Obiageli, irmã de Nuoiê. Não é a Obiageli quem está chorando? Perguntou Ecuefe, a mãe de Nuoiê, que estava do outro lado do pátio. Sim, retrucou ela. Deve ter quebrado o pote d'água. O choro estava agora muito perto e a fieira de crianças entrou no compound, com bilhas de vários tamanhos à cabeça, de acordo com a idade de cada uma. Iqueméfona vinha em primeiro lugar, com a jarra maior, seguido por Nuoiê e seus 2 irmãos menores. Obiageli vinha na retaguarda, a face banhada em lágrimas. Trazia na mão a rodilha sobre a qual a moringa se apoia na cabeça. O que foi que houve? Perguntou a mãe e Obiageli contou sua triste história. A mãe consolou-a, prometendo comprar-lhe outra bilha. Os irmãos mais moços de Nuoiê estavam a ponto de contar à mãe a verdadeira história do acidente, quando Iqueméfona lançou-lhes um olhar severo e eles ficaram quietos. O fato é que Obiageli tinha estado fazendo inianga com a jarra. Equilibrara-a na cabeça, cruzara os braços na frente do corpo e começara a balançar os quadris, como fazem as meninas mais velhas. Quando o pote caiu e se quebrou, ela rira às gargalhadas. Só começara a chorar perto da gameleira, quase ao lado do compound. Os tambores continuaram a tocar, persistentes, sem mudar de cadência. Seu som já não era algo separado da aldeia buliçosa. Era como se fosse o pulsar de seu coração. Ressoava no ar, na luz do sol e até nas árvores, empolgando toda a aldeia. Com uma concha, Ecuefe pôs a sopa do marido dentro de uma tigela e a tampou. Exínma levou-a para ele no obi. Sentado numa pele de bode, Oconco começava a comer a refeição que lhe mandara a primeira esposa. Obiageli, que fora encarregada de trazer a comida da choça de sua mãe, esperava ele terminar, sentada no chão. Exínma depositou diante de Oconco o prato que sua mãe lhe enviara e acomodou-se perto de Obiageli. Sente-se como uma mulher, berrou-lhe Oconco. Exínma juntou as pernas e esticou-as à sua frente. Pai, o senhor vai assistir à luta? Perguntou Exínma após algum tempo de cauteloso silêncio. Vou. E você? Também vou. E depois de uma pausa acrescentou. Posso trazer-lhe sua cadeira? Não. Isso é trabalho de menino.
Oconco tinha um carinho especial por Exínua. Ela se parecia muito com a mãe, que um dia fora a moça mais bonita da aldeia. Esse carinho, no entanto, só se punha à mostra em ocasiões muito raras. Hoje o Biageli quebrou uma bilha, disse Exínua. Eu sei, ela já me contou a história, contestou Oconco ainda de boca cheia. Pai, observou o Biageli, as pessoas não devem falar enquanto estão comendo, pois a pimenta pode descer pelo lugar errado. Você tem razão. Ouviu isso, Exínua? Você é mais velha do que o Biagela, mas ela tem mais juízo. Oconco destampou a tigela enviada pela segunda mulher e começou a comer a sopa. O Biageli pegou a vasilha que trouxera e com ela regressou à choça materna. Foi então que Nkeche chegou, trazendo o terceiro prato. Nkeche era a filha da terceira mulher de Oconco. À distância, os tambores continuavam a soar.